Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Almeida da Multiplique Ateliê. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu preparei para vocês uma carteirinha super rápida, de fácil confecção e com dicas preciosas. Quer aprender? Olha que linda! Ela tem um botãozinho tic-tac que eu vou explicar para vocês passo a passo como usar a matriz, como regular o balancinho, tá? Eu fiz no plástico cristal para ter fácil acesso e visualização aos documentos que a gente precisa, tá? E é uma sugestão aí bem legal para quem está viajando de avião, precisa de documentos rápido na mão, uma peça super fácil de fazer e que inclusive você pode fazer para dar de presente para sua cliente, para fazer um agrado nesse início de ano, tá bom? Vamos aprender comigo? Eu só peço que se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações para que você seja avisado sempre que tiver uma novidade por aqui. E se você estiver gostando do nosso trabalho, deixa um like aqui pra gente, tá bom? Deixa um comentário também, esse feedback é muito importante para nós. Então vamos lá! Para confeccionar essa peça, nós vamos usar pouquíssimo material. Cortei aqui duas medidas de 9,5 por 13 no plástico cristal e uma medida de 20 por 13, também no plástico cristal. Aqui eu tô usando a gramatura 40, que é um plástico um pouco mais resistente, para a gente poder ter segurança quando aplicarmos o botãozinho tic-tac. Então separei aqui também, ó, um joguinho de botãozinho tic-tac, que ele tem que ser, ó, 2 acabamentos, o macho e a fêmea, tá? Que é um lado que é um pouquinho menor e um lado que é um pouquinho maior. E aí eu mostro bem certinho pra vocês na hora que a gente for utilizar. Para colocar o botãozinho tic-tac, eu vou usar o balancinho, que eu já tô aqui com a matriz do botão posicionada aqui no lugar. E aí eu mostro pra vocês bem detalhado como que a gente usa, então, o botãozinho tic-tac. Essa é uma peça de rápida confecção e eu sugiro para vocês até fazerem desse tipo de peça de presente para o seu cliente, que é um agrado que fideliza o seu cliente e ele sempre vai querer voltar, porque você entregou não só o pedido dele, mas também um agrado, algo que ele pode utilizar no dia a dia e tá sempre recordando daí do seu ateliê e do seu trabalho, tá bom? Como eu estou usando o pezinho de Teflon, ele desliza tranquilamente aqui no meu plástico cristal. Mas se você não tiver o pezinho de Teflon, você não vai deixar de confeccionar a sua peça por isso. Você pode pegar um paninho umedecido com um pouquinho de óleo da máquina ou óleo Johnson, tá? Ou aquele molha-dedos que você encontra em papelaria, e aí você vai passando conforme você for costurando, tá? Você vai passando à frente, aonde o pezinho vai pegar e ele vai deslizar tranquilamente, tá bom? Eu tô usando aqui o pontinho número 3, tá? Porque o que eu quero também é que essa peça seja impermeável, que ela proteja os documentos, tá? Claro que ela não vai ser 100% impermeável, porque pelos furinhos aqui, né, e a lateral é toda aberta, né, pode molhar se for mergulhado em água. Porém, se for respingo, tá? Ele vai ficar resistente a respingo e vai proteger todos os documentos que tiver aqui dentro dessa carteirinha, tá bom? Quando você tá fazendo uma costura reta, que é de fazer os cantinhos assim bem certinho, você sempre vai parar com a agulha para baixo no cantinho aqui, para virar a peça e continuar a costura na margem. Assim você nunca vai ficar com remendos nos cantos. Aqui é inevitável darmos um retrocesso e ele ficar aparente, porque estou utilizando aqui o plástico cristal, né? Mas olha só, vocês reparem que eu comecei aqui no centro e finalizei aqui no centro. Porque aí dessa forma, ó, esse remendo aqui da costura, né, o retrocesso aqui da costura vai ficar bem aqui na dobrinha, né? Então vai ficar praticamente imperceptível, tá bom? Olha só, já tá pronto, já tem aqui um espacinho para colocar os documentos de forma fácil, segura, para ter fácil acesso na mala quando for fazer aí uma viagem, um passeio, tá bom? Mas eu vou posicionar aqui também, então, o botãozinho tic-tac, tá? E aí eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o botão tic-tac, tá? E as suas matrizes. O botão tic-tac, ele tem essas duas matrizes, tá? Uma é para o macho
que é o pininho menor, e o outro é para a fêmea, que é o pininho maior, tá? Se você pegar também os botões, você vai ver que em um lado ele tem uma circunferência um pouquinho menor e do outro lado ele tem, ó, uma circunferência um pouquinho maior, tá bom? Então, é o macho, o que tem a circunferência menor, e a fêmea que tem a circunferência maior. Um encaixa dentro do outro, tá bom? O acabamento do botão tic-tac é igualzinho dos dois lados, tá? Porque ele fica com o acabamento exposto, principalmente nessa peça. Então, é o mesmo acabamento. Então, quando você compra uma caixinha de botões tic-tac ou pede aí uma quantidade, você vai ver que vem um pacotinho com esses botõezinhos, que é a fêmea, um pacotinho com esses pequenininhos, que é o macho, e vai vir um único pacotinho com o dobro de quantidade nesses acabamentos, tá? Porque ele é tanto para um quanto para o outro. A matriz, ela tem também uma base. A minha aqui, eu até desgastei um pouco aqui a beirada, justamente para que coubesse na minha mesma matriz, tanto o botão número 10 quanto o número 12, tá? Isso aqui é um quebra-galho que eu fiz, pra mim deu certo e pode ser que dê certo pra você também, tá? Então você pode testar. Eu desgastei aqui a beiradinha, ele tinha como se fosse um degrauzinho aqui nas laterais, e aqui na minha matriz cabia só o botãozinho número 10. Quando eu adquiri o botãozinho número 12, esse acabamento somente é que é um pouquinho maior. Esse fechamento aqui do botão, ele é o mesmo tamanho. Então, para não precisar adquirir outra matriz só por conta dessa parte aqui da matriz, eu fiz esse desgaste e agora eu consigo usar essa mesma matriz tanto para o botão número 10 quanto para o botão número 12, tá? Esse é um quebra-galho que eu fiz aqui no meu ateliê e deu certo para mim. E se der certo para você, deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou ficar muito feliz de saber que de alguma forma eu te ajudei. Então, ó, esse acabamento ele fica aqui embaixo, tá bom? E aqui em cima a gente vai colocar, ó, as matrizes. Eu vou colocar primeiro a fêmea. Quando eu abaixo o braço do balancinho, esse acabamento aqui, ó, que é o regulador, ele tem que estar no zero, no mesmo momento em que a matriz aqui encostou na pecinha da parte de baixo, tá? Então, se aqui tiver zero e aqui já tiver encostado, seu balancinho já está regulado corretamente para aplicar o botãozinho Rita, tá? É a falta dessa regulagem que muitas vezes faz o seu botãozinho arrebentar, quebrar, tá? Porque se ele tiver desregulado, ele vai ou forçar demais de forma que quebre o botão, ou não vai pressionar o suficiente e ele vai se soltar e você perde o botão também, tá bom? Aqui na minha peça, ó, eu vou dobrar aqui ao meio. Como eu tô usando o plástico cristal, que é um material um pouco mais resistente, que esse aqui que eu estou utilizando é uma gramatura 40, eu não vou deixar somente que a pontinha que tem aqui no acabamento do botão seja a única coisa que vaze aqui, tá? Porque isso aqui é um material bem resistente, então pode até danificar a pontinha e meu botão não ficar bem preso. Essa pontinha é para prender aqui a parte do botão que fecha, tá? Não é para furar o material. Mas quando a gente está utilizando tecido, ele já faz também a função de furar. Nesse caso que é um plástico, eu recomendo que você faça um furinho. Eu vou usar aqui para fazer o furinho essa pontinha desse descosturador, tá? Você pode usar o agulhão, tá? O que você tiver aí mais fácil, só para fazer essa abertura. Então, em um lado primeiro somente, vou fazer aqui centralizado um furinho. Deixei aqui da borda, ó, mais ou menos quase 1 centímetro, foi até menos que 1 centímetro, tá? Ó, deixei 75 milímetros da borda, tá bom? Centralizado. Vou colocar o acabamento, vai ficar pro lado de fora ou lado de dentro, é onde tem as aberturinhas aqui para colocar o documento, tá? Então, vou colocar aqui o acabamento pro lado de fora. Ó, repare que pelo tamanho do meu botão, ó, a distância que eu deixei da margem para fazer o furinho foi o suficiente, tá? Se eu deixasse ela muito menor, o botão ia ficar saindo para fora aqui da margem, tá bom? E aí, agora sim, então eu coloquei aqui a fêmea, coloquei aqui a matriz da fêmea, vou colocar aqui o meu botão, ó, e vou pescar ele com a minha matriz, ó. Ele entrou aqui dentro da minha matriz, tá bom? E aí, agora eu posiciono isso daqui centralizado.
abaixo e aí sim você faz uma pressão, tá? E olha só, o nosso botãozinho já fica preso. Repare que aquela pontinha, ela meio que espalha aqui, é ela que prende essa parte de abotoar do botão, tá bom? Vou pegar minha peça, ó, só vou dobrar ela assim ao meio agora, ó. Como é transparente aqui, eu posso usar o que eu tô vendo aqui mesmo pra furar aqui o centro, tá? Se não fosse transparente, você podia pressionar bem aqui, ele ia marcar a posição que você precisa prender o botão do outro lado e você já teria também aí a visão de onde teria que posicionar, tá bom? Da mesma forma, ó, vou colocar o acabamento aqui atrás. Vou trocar a minha matriz, tá bom? Coloquei aqui o outro lado da matriz, tá bom? E aí, da mesma forma, eu vou posicionar o meu botãozinho aqui. Vou pescar ele, ó, porque aí ele já fica aqui dentro da matriz, tá? Eu coloquei o botãozinho com a parte que abotoa, né, com o relevo do botão para cima, porque aí ele entra aqui dentro da matriz, tá? E aí, vou posicionar aqui, ó, o meu pininho tá aqui pra cima, tá bom? A pontinha do meu acabamento tá aqui pra cima. E aí, eu vou abaixar o braço do meu balancinho. E pronto, olha, já temos os botõezinhos presos no lugar. Sempre, quando você aplicar o botãozinho Rita, você vai abrir e fechar ele pelo menos umas 3 vezes antes de entregar para sua cliente, para você ter certeza de que ele ficou bem preso, de que a peça não vai se desmontar na mão da sua cliente quando você entregar, e principalmente se você fizer como um presente, né? Um presente que chega para a cliente desmanchando não é um presente bem feito. E olha que gracinha. Dessa forma, você pode acomodar aqui todos os documentos de forma prática. Precisou, já está lá à mão. E pronto. Tudo fácil e bem organizado para levar aí na sua viagem e só curtir. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a aula que eu preparei para vocês com muito carinho, com uma dica super rápida e que eu espero que atenda e que te dê muito retorno e muitos frutos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.